Bom, então aqui no Show dos Esportes, estamos com o Lucianinho, com o Rafael de Vério, no CT do Internacional, para conversar com o técnico Roger Machado. Roger, prazer em conversar contigo. Tudo certo? Como é que está essa retomada de trabalho? Como é que foram os dias também de descanso para o grupo? O pessoal chegou com todo o gás? Sempre chega, né? Motivado, muito interessado em voltar às atividades. Os 15 dias eles foram muito importantes, né, para resetar esse período aí do primeiro semestre, né, das competições disputadas, o título regional conquistado, né, de uma vaga na Libertadores num último jogo, num grupo muito difícil, né, a instabilidade no Campeonato Brasileiro, né, que faz com que a gente chegue nesse momento dessa retomada, nesses 15 dias de trabalho voltado, né, exclusivamente, né, para a urgência do que a gente tem para retomar na competição. É um período que envolveu o Campeonato Mundial de Clubes, né, que tu fica né, com o olho espichado olhando, porque tem adversários nossos envolvidos aí na disputa, recuperando muitos jogadores, né, que a gente considera como reforços importantes, né, o Rocher voltando às atividades, o Mercado voltando de um tempo grande de afastamento, né, o Carboneiro, né, que retorna e se junta ao grupo, alguns ainda ali na iminência de retornar brevemente, como é o caso do Berna, né. Então é uma retomada que ela tem sido muito forte nas 2 semanas, de muito trabalho, né, porque no período do primeiro semestre, com a demanda de jogos quarta e domingo, tu só descansou os jogadores, né? Isso faz com que tu perca a treinabilidade, não só física, mas também as questões táticas, por vezes tu não consegue recuperá-las, né? Nem mesmo atualizá-las ali nesse período. Então é muito importante, né? Principalmente para que a gente, né, consiga novamente a mobilização que nós precisamos para as demandas das 3 competições no segundo semestre, começando pelo Brasileiro no sábado. Quando a gente olhou, né, a tabela inicial antes de todo esse período que ocorreu antes da parada, todo mundo se apavorou, né? Olha a quantidade de jogos que vai ter pela frente, e foi realmente uma maratona terrível, né, para os times. Qual é o rescaldo que tu tira daquilo, Roger? Foi pior, talvez, até do que se imaginava, do que se projetava? Foi do mesmo nível? Porque era jogo toda hora, competições diferentes, viagem toda hora sem poder treinar. Acabou sendo pior até do que se podia imaginar? Eu já passei por outros cenários parecidos, né? Mas igual a esse cenário de você disputar 20 jogos quarta e domingo, nunca tinha sido igual, né? Isso faz com que tu tenha que se adaptar, como por exemplo, Lucianinho, tu jogar num dia com o time titular e tu tem jogo 3 dias depois, e tu sabendo que o desgaste do acúmulo vai fazer com que tu tenha pouco tempo de treino e vai privilegiar o descanso do G1, né, que a gente chama de G1, G2, G3, tu trabalhar a estratégia do próximo jogo no G2, acreditando que os jogadores, ao se conversarem, comentem, né, como o treinador trabalhou para pegar um próximo adversário que a prioridade naquele momento foi o descanso e não o treino. E um detalhe, né, Roger, não tem jogo maior ou jogo menor, é tudo valendo, não, é tudo, ou vale 3 pontos, ou vale uma classificação, ou seja, não tem como tirar muito o pé, né? O duro é tu jogar 70 jogos no ano e dizendo que sempre o jogo seguinte é o mais importante. Ele é o mais importante mesmo, o que tu faz ali, né, um equilíbrio um pouco maior é de uma competição, né, como o Brasileiro, que tem 38 rodadas, das que são eliminatórias e que geram uma demanda de mobilização diferente, de fato, né? Eu tenho dito e eu falei para os colegas de vocês anteriormente na gravação do outro programa, é que eu costumo dividir o Campeonato Brasileiro em blocos menores de jogos, justamente para tentar remontar o Campeonato Brasileiro numa mesma perspectiva das competições que são eliminatórias, como é o caso da Copa do Brasil e principalmente da Libertadores, porque por vezes você deixa um ponto numa situação e acredita que esse ponto eu consigo recuperar num outro momento, porque são 38 jogos. Quando você se depara lá no final com os pontos conquistados, tu vê que aquele ponto lá que tu considerou que não era tão importante, né, foi o que te tirou de uma fase de grupo, de uma Libertadores, até mesmo da conquista de um título. Né? Então, nunca tinha passado emocionalmente muito, muito difícil você cumprir essa demanda.
né? Foi semelhante a isso só na pandemia, né? Que em Salvador, pelo Campeonato Estadual e Copa do Nordeste, quando da retomada, a gente fez 12 jogos em 14 dias. Né, com 2 finais da Copa do Nordeste, do Campeonato Estadual, ali sim, mentalmente foi uma estafa muito grande. Né? Agora foi pela densidade, pelo período todo, tu demandando atenção nesses... não foram 60 dias, porque o Campeonato Regional, ele também, pelo desejo de retomada da hegemonia da conquista, também foi uma competição bastante dura emocionalmente. Então, é um cenário que a gente acredita que ele deve se repetir agora na segunda perna, mas essa resetada, esse descanso que a gente deu, eu acho que vai nos dar a condição de poder cumprir ela, né, de uma melhor forma. Foi descanso para o Inter, mas para os 2 adversários do Inter nas mata-matas não foi descanso, foi o Mundial de Clubes. Primeiro te pergunto o que tu achou do campeonato? O que tu achou do Mundial de Clubes? Como campeonato? Então, Diverio, eu tenho dito que eu acho que o Brasil tem que aproveitar esse momento, capitalizar ele, né, para reafirmar algumas coisas importantes, né, que por vezes vão se perdendo no meio do caminho, né, de que nós não produzimos mais jogadores como antigamente, ou que, né, e nós somos o país que mais exporta os nossos talentos, né, que a parte financeira ela é a todo momento definitiva, né, e se provou que nem sempre, né, ainda é uma regra, mas nem sempre, né, isso se torna uma verdade absoluta, né, mas sobretudo, né, torci muito, né, para que pelo Fluminense e pelo Renato, né, porque prova que, né, o treinador brasileiro ele compete com estratégias com treinadores europeus, né. Os 4 times brasileiros que tiveram lá apresentaram um grande nível de competição contra equipes grandes da Europa, com nível de investimento muito maior, mesmo que nos últimos 10 anos o Brasil tenha tido uma capacidade de alguns clubes de investir muito mais que a média dos times. E sempre tenho dito que, para mim, o futebol brasileiro ele é a liga mais difícil de todas, né? Porque tem um equilíbrio muito maior, mas ele pode se transformar, na minha opinião, a maior liga do mundo. Né? Basta a gente, eu digo que tudo vai se resolver de uma forma mais equilibrada quando a gente organizar o nosso calendário. Não sei se o ideal é a gente equiparar com o calendário europeu, né, porque isso faz com que praticamente no Brasil algumas equipes tenham que montar 2 times por ano, porque tu perde os teus principais jogadores, o assédio, essa instabilidade que a gente vai encontrar a partir de amanhã, né, que os jogadores do Internacional valorizados nos mercados, né, ficam sendo assediados, né, pelos times de fora, e isso mexe com a cabeça do jogador no momento exato que tu vai retornar com tudo na competição e precisa de atenção plena, né. Eu fiquei muito satisfeito, não fiquei surpreendido, né? Não sei se do ponto de vista, né, de quem organizou, né, se pretende dar continuidade, mas eu penso que foi um medir força que mostrou que a gente, né, tem muita capacidade dentro do Brasil e o mundo pôde comprovar isso agora. E só o complemento da pergunta, foi bom para o Inter o Fluminense ter chegado à semifinal, teve mais jogos, mas ao mesmo tempo saiu grandão. Exato. O Flamengo teve mais 4 jogos. Ganhou do Chelsea, por exemplo, mas perdeu do Bayern. Vem cá, talvez não seja tão bom assim. Foi bom pro Inter? Então, Diverio, depende de como tudo vai se desenrolar daqui até os nossos jogos. Né? Porque, do ponto de vista da autoestima, né, dos times brasileiros que foram pro Mundial, todos saem com a autoestima fortalecida, sem dúvida. Né? Os jogadores, o treinador, a instituição. Né, do ponto de vista do acúmulo de jogos, né, é um prejuízo, porque alguns deles, né, como é o caso do Fluminense, talvez acho que nem pare, né? E o campeonato vai ter algumas rodadas antes desses encontros que a gente vai ter no campeonato. Tudo vai depender de como as coisas vão acontecer até lá. Né? Para o Internacional, né, foi bom porque a gente pôde olhar, né, e analisar antecipadamente, né, até mesmo alternativas, né, que, por exemplo, né, o Renato e o Fluminense usaram em diferentes tipos de jogos. Né. Isso nos dá ferramentas que talvez com a parada nós não teríamos.
né, ou com o início da competição num outro cenário, né, porque, né, em alguns momentos, né, os times brasileiros jogaram esperando, né, os times europeus, evento que muitas vezes no cenário nacional eles jogam propondo, né, então isso deu alguns cenários interessantes para a gente analisar. Vamos aguardar, né? Agora a nossa demanda mais urgente é sábado. Independente de qualquer situação, né, Roger, o Internacional vai ter 2 adversários duríssimos pela frente na Copa do Brasil e na Libertadores. No ano passado, quando tu assumiu o Inter, tu enfrentou uma pressão absurda. Primeiro, pela tua relação com o rival, que era natural, chegar com uma certa desconfiança. Pelo jejum de títulos que o Inter tinha, também no Campeonato Gaúcho, que acabou sendo conquistado esse ano e certamente deve ter distensionado, tirado uma pressão muito grande também do vestiário do Internacional. Mas é óbvio que o Inter quer mais, o torcedor quer mais e o torcedor quer uma grande conquista como um Campeonato Brasileiro, como uma Libertadores e uma Copa do Brasil. Só que a gente sabe, Roger, que a diferença muitas vezes entre avançar numa competição e essa conquista está no detalhe. E não é só o avançar ou a conquista que determina se o trabalho é bom ou não. Como é que tu lida com isso e como é que tu trabalha isso internamente para saber que é muito difícil o enfrentamento que o Inter tem, ou os enfrentamentos, que a conquista, se vier esse ano, vai ser espetacular para aquilo que tu programa, para aquilo que tu planeja dentro da tua carreira dentro do Internacional, mas ao mesmo tempo saber que talvez o detalhe possa indicar que as coisas não vão dar certo. E como é que vai... Então, o detalhe para um lado e para o outro, né, como tu frisaste, né, a bola na trave que sai, ela que entra, ela faz parte né, do que no futebol a gente não controla. Né? O que a gente consegue controlar, a gente busca controlar. Então, tentar conter essa ansiedade, né, e lidar com essa dúvida, talvez seja a grande capacidade que ao longo dos anos no futebol você acaba buscando que desenvolver, né? Tendo que desenvolver. Né? Por quê, Jório? Porque se construir uma autoestima descolada do resultado do jogo, né, é o que te garante uma estabilidade, né, de você olhar os maus resultados ou os resultados que aconteceram com um pouco mais de critério, né, como salientando o que a gente fez de bom até esse momento, né, e não tendo a nossa autoestima muito fragilizada em função do nosso momento no Campeonato Brasileiro, que a gente entende e sabe que por vezes, né, a instabilidade ela vai ocorrer quando você disputa mais competições simultaneamente e isso não é um privilégio, né, do time internacional. Recentemente a gente viu outras equipes que lidaram com a estabilidade no Campeonato Brasileiro, indo para a final de Copa do Brasil e Libertadores ao mesmo tempo. Né? Então, buscar manter esse ambiente interno, entendendo, calculando exatamente o que precisa ser evoluído, né, e o que a gente fez de bom sem permitir que o ambiente externo e a paixão, né, a ansiedade do torcedor, né, o ambiente jornalístico busque não interferir, mas colocar um impacto maior no que a gente de fato analisa internamente. Esse é o maior desafio. E isso tá ligado diretamente, né, a você construir essa casca. Né? É o que eu digo para eles, cara, fica tranquilo, né? As minhas costas é bem larga, né, para eu poder administrar esses momentos e não perder meu rumo. Porque, por exemplo, na Copa do Mundo de Clubes, a gente vê um sentimento de orgulho com a participação do futebol brasileiro, porque se esperava que talvez as coisas pudessem ser os caras iam trágicas. Tomar pancada o tempo inteiro. Pancada. Na prática não foi, né? Então, assim, o Fluminense foi semifinalista, há um sentimento de que foi maravilhosa a participação do Fluminense. Agora tu vai ter um Fluminense e um Flamengo pela frente. Será que é bom passar e é terrível não passar? Né? Como é que se lida com o futebol nesse nível? Mas é que como é que se trabalha tudo já está ligado a expectativas, né? Quando eu iniciei o meu trabalho como treinador, eu entendia que seria melhor eu iniciar meu trabalho sempre em começo de ano, no início de uma temporada.
Ao longo desses 12 anos, a prática me disse que meus melhores e mais longos trabalhos não foram esses. Embora eu goste de chegar no início do ano, o início do ano tu tem a expectativa sempre muito cheia. E quando a expectativa ela vai esvaziando, em função ou de não ter ganho estadual, ou de sair de uma fase precoce da Copa do Brasil ou Libertadores, início de brasileiro instável, faz com que a expectativa baixe, e aquele que chegue naquele momento tenha um certo fôlego para colocar a casa em dia. Sem a pressão de por vezes no futebol brasileiro eu tenho 5 jogos. A vinda dos estrangeiros nos ajudou, porque com o argumento de que os estrangeiros vinham com uma cultura diferente e precisavam de mais tempo de adaptação, passaram a dar 7 jogos para os estrangeiros. E isso foi transferido para nós. E ganhamos um bônus. Então, dentro desse cenário, os meus trabalhos mais longos foram aqueles que eu peguei na metade da temporada. De eu chegar num clube e o ambiente externo, pela baixa expectativa, dizia que aquele time ia brigar pelo rebaixamento e bater em terceiro, bater em quinto, E a gente internamente dizia, cara, deixa falar fora, que eles acharam lá fora que o time vai brigar pelo rebaixamento, a gente sabe que o grupo internamente ele vai recuperar. Então, lidar com essas expectativas, do que é realidade, do que é realidade, ela tá impactada pela emoção do torcedor, pelo sentimento que, a paixão do torcedor ela é visceral. A paixão que por vezes o torcedor ele não deseja nem raciocinar em função disso, que o negócio dele é o amor pelo time e sempre vê-lo nas primeiras colocações. Esse cenário todo vai fazer com que daqui para diante o planejamento das conquistas ele vai ter que ser obrigatoriamente mais longo. Se na minha geração tu montava times campeões em uma temporada, a partir de agora tu vai ter que construir. Tu vai fazer uma temporada, quase bateu lá, lidar com as inconstâncias das perdas, agregar valor naquelas posições que tu entendeu que esteve abaixo e de novo uma temporada. Vai ter que ser muito mais construído esse momento. Agora, se a gente vai conseguir, nessa nossa cultura, lidar com isso, não sei. Espero que em algum momento sim. Porque isso passa também por a gente conseguir se colocar como futebol e como disputa entre as melhores ligas do mundo, que eu acredito que a gente possa estar. Até pegando um pouco do mote do que falou o Diori, Roger, o fato do Fluminense e do Flamengo terem ido muito bem no Mundial, isso não deixa um pouco o Inter como um franco atirador ou tira um pouco a pressão do lado do Inter, e a pressão vai muito mais daqui a pouco para eles terem que provar, vocês foram bem lá, vocês têm que continuar bem aqui. Não pode ser usado isso a favor pelo lado do Internacional? Pode, mas de novo, tudo vai depender de como aquele ambiente interno está lidando com isso. Quanto se permite absorver o que vem de fora, em função da expectativa que foi gerada. Esse é o fato que o ambiente externo ele vai buscar movimentar e influenciar o que está acontecendo do lado de cá. Por vezes a gente capta essas informações, organiza ela e transfere para os atletas, às vezes como forma de alerta. Olha, o ambiente está dizendo que nós seremos favoritos. Se nós não nos comportarmos como favoritos em campo, mas entendendo a dificuldade que a gente vai enfrentar do outro lado, isso pode ser bom. Que pode te ajudar a esticar a corda. Agora, se entender isso como uma forma de facilidade, pode surtir o efeito contrário. Então, aí entra justamente a capacidade interna, não só do comandante, mas da equipe técnica ou do clube inteiro, organizar esse discurso, assim como o discurso da conquista do campeonato estadual, e do desejo externo que se tinha de impedir um recorde de conquista do tradicional adversário, foi usado de mobilização para a gente também.
né? Porque a gente conseguiu conduzir bem esse momento. Então tudo vai depender de como a informação vai chegar, né? Se nós nos entendermos francos atiradores, né, mas nos sentirmos intimidados com isso, Aí não é bom. não é bom. Agora, se nós entendemos como franco atiradores, mas entendermos que nós temos a condição, estando num bom momento, e que o adversário vai, em função de todo o otimismo gerado fora, nos dá a oportunidade, né, em algum momento, isso pode ser muito bom. Né? Então tudo depende de como, né, tu organiza isso tudo. Né? Para mim essa parte ela é muito não é só a estratégia do campo, né? É como tu monta esse ambiente todo interno. O mais legal de uma conversa como essa com o Roger, que a gente sabe do trabalho de campo, enfim, da estratégia que o treinador tem que ter, mas não é só isso, né? O treinador ele tem que atuar em várias áreas ao mesmo tempo num trabalho, né, Roger? Sim, Da Luciano, dificuldade do trabalho que tem um sim, treinador. sim. O Roger mudou ali, pô, não devia ter botado esse cara, Sim. ter botado... Cara, isso é um grãozinho de areia no trabalho todo que é feito, né? Às vezes é o menos importante. Né? Um determinado momento, o meu auxiliar, o Roberto, que está comigo há muitos anos, um dia ele me disse: "Sr. Roger, eu vou te denunciar." Eu disse: "Por quê, Roberto?" "Vou denunciar para o Conselho Regional de Psicologia. Tu tá exercendo a profissão irregularmente." Eu disse: "Eu não entendi, cara." "Não, que num dia entra um feliz na tua sala para conversar e sai chateado, no outro dia entra um chateado e sai feliz." Eu disse: "Roberto, se todo o nosso trabalho fosse escalar e dar treino, eu cobrava 30%. Né? A questão é que nós lidamos com gente, né, Sininho? Eu digo que o ideal é que a minha sala fosse a primeira sala que o jogador entra todo dia para dentro do clube. Porque eu vou passar, depois de 1 mês, 2 meses, eu passo a conhecer ele pelo bom dia. Né? E eu vou dar um bom dia porque, pô, na véspera no jogo eu dei uma chamada mais forte nele e eu vou ver se no bom dia que ele está me dando, se existe resquício daquilo e eu preciso atuar para resolver esse problema." Né? Então, às vezes o jogador o jogador não chega sem os problemas da vida privada para trabalhar. Ele não chega com a mochila dos problemas, tira, pendura no cabide e vai para o campo, depois ele pega de novo. Não, a gente chega com o pacote inteiro. Né? Às vezes o cara não está num bom dia no treinamento, né? Não consegue treinar direito porque tem um problema lá fora, e a gente tem que estar sincronizado como equipe, como staff, né? Cada vez mais para que tu consiga, não vai eliminar os problemas, né? Tu não vai resolver tudo, né? O jogador ele vai querer jogar sempre. Né? Então, por vezes, não, vamos fazer um rodízio com os jogadores. Né? Tu vai jogar na Libertadores, tu vai jogar na Copa do Brasil. Não, o jogador ele tem as suas inspirações pessoais e profissionais. Né? Qual é a competição que é o peso maior, então, que ele está me colocando para jogar? É a que é a menos importante que ele considera? Né? Então, sou eu o titular ou não sou? Né? Então, eu digo que assim, começa 50-50. Né? Mas quando o campo está muito bem, daqui a pouco acontece algo na gestão, eu preciso dar atenção na demanda da gestão. Né? Às vezes a demanda da gestão está muito boa, mas o campo não está muito bem, eu preciso dar atenção na tática. Mas às vezes a tática interfere na gestão, e às vezes a gestão interfere na tática. Né? Então é mais complexo do que se imagina, né? Porque são 30 profissionais de idades diferentes, expectativas diferentes, desejos de velocidade diferentes. Né? E, por exemplo, eu já sentar com um atleta e dizer: "Olha, cara, eu tô vendo que a tua demanda de urgência de jogar é muito maior que a necessidade que eu tenho nesse momento. Então eu vou abrir a porta para que tu procure um outro lugar para trabalhar que obedeça a tua demanda de urgência." Às vezes é da idade, às vezes é da necessidade. Né? Então é mais complexo, como eu disse, como se imagina, mas é gostoso de se fazer. Né? Porque nós somos humanos, nós somos indivíduos sociáveis, nós vivemos em comunidade, né? E um ambiente saudável, para mim, ele é o princípio de tudo. Né? E saudável não quer dizer que não tenha conflito, né? Saudável é que a gente consiga resolver os conflitos fazendo com que todo mundo olhe para o mesmo lado. Né? O conflito vai haver, né? Mas o importante é que se resolva.
Pode até brigar, né, Diverio? Mas que seja brigar pela mesma causa, né? A mesma causa, exatamente. Não vamos brigar um querendo para a esquerda, outro querendo para a direita, que não funciona. Claro. Roger, eu queria te perguntar sobre janela de transferências. A gente esteve conversando com o Bisol umas semanas atrás e ele disse que mesmo nas férias, lá pela cidade, chegava uma mensagem tua no WhatsApp. Olha, fulaninho. Ou então chegava dele para ti. Roger, quem sabe dá uma olhada nesse... E assim vai. Por uma questão até numérica, eu sei que é difícil para o clube e para os profissionais falarem, não, nós precisamos de tal posição, porque né, tem jogadores da posição. Mas quando é uma questão numérica, fica até de certa forma evidente aos olhos de todo mundo. Vai te chegar um volante, por exemplo, que eu não tenho o Fernando, né? Nós temos a demanda da necessidade em função do Fernando dessa posição, né? Como eu disse, a gente usa quem não tem a mesma capacidade de investimento, usa a criatividade, inclusive a influência do treinador, né, de pegar o telefone e ligar para determinado jogador que por vezes já tenha trabalhado contigo, né, ou que tu sabe que está com desejo de alguma mudança, em função de até naquele mesmo local onde teve mais investimento, ter 3 jogadores para a mesma função de níveis parecidos e tu vai ter menos oportunidade, ou a tua urgência de jogar é maior, né? Então você vai tendo essa criatividade para se tornar competitivo mesmo com uma demanda de orçamento menor, né, momentaneamente, né? Então a necessidade do Fernando, né? Hoje eu tenho o Thiago, que pode voltar a fazer essa função. Isso né? que eu te perguntar também, o Thiago, tu enxerga ele de primeiro? Ele é primeiro, na verdade, né? Quem inventou ele de segundo fui eu, né? E outro dia, conversando com ele, eu botei numa dessas atividades de volante e ele tem muita qualidade para sair, né? Ali de trás, né? Um cara que, né, tem muita lucidez, né? Daí eu disse, gostei, hein? Daí ele disse, quem inventou de 8 foi tu, meu passe triplicou, eu passei a fazer gol e eu gostei, né? Então, mas o cara que fez a vida toda ali, né? Tem condição tranquilamente de fazer, ainda mais nesse momento que o Ronaldo está suspenso, nesse primeiro momento, né? Então, na verdade, tem pouco mistério a fazer, né? Porque temos poucos jogadores à disposição, tem o Thiago, o Bruno, o Diego, né? O Oscar também, né? Também tem uma preferência por jogar um pouco mais atrás, né? Pegando o campo de frente, né? Então, para essa posição, sim. As demais, né? Aí entra, né, por vezes uma situação de modelo de negócio, né, que possam, né, acarretar que a gente tenha mais jogadores ou menos, né, isso tudo, né, a janela abrindo, né, o mercado se movimenta muito, né, Diverio? E às vezes ele lida também muito com a necessidade dos clubes, né, então inclusive é preciso, né, ter até um pouco de discrição, assim, né? Porque a gente sabe que vou contratar um ponta, um centroavante, um meia, né? O mercado acaba precificando até mais alto, né? Em função da necessidade que os clubes apresentam, principalmente na abertura da temporada. Mas vem mais gente, provavelmente. Esperamos que sim, o clube está trabalhando bastante, né? Muitos contatos, muitas prospecções, né? A todo momento a gente faz, né? Agora qual é o número que nós vamos conseguir fechar, não tenho como afirmar. Sabe que a grande missão da entrevista que ficou para mim é a seguinte, é saber quem é o jogador que trabalhou com o Roger, que pode estar com urgência de jogar, que pode de repente estar querendo sair, que o Roger pode ter ligado. Se tu não te importar, a gente podia ver as tuas últimas chamadas recentes aí, não tem problema. Não, mas não é só aqueles que trabalharam comigo. Não é só aqueles que trabalharam contigo. Não, porque então já abriu muito um vai falando com o outro, né, Diário? Um vai falando com o outro, mas, poxa, trabalhei com aquele cara, gostei. Então quem sabe trabalhar com ele de novo, ou vai lá trabalhar com... Né? Vamos investigar. Perfeito. Bom, eu tenho uma última pergunta, se for. Roger, 1 ano de Inter. Então, de velho. Tu não vai falar, porque até agora tu nem falou isso, mas para quem acompanhou toda a tua vida de jogador, o Lucianinho, inclusive, trabalhando já, desde o início, óbvio que 1 ano depois não causa mais um impacto, mas na primeira época, assim, a primeira vez que o cara vê, o Roger tá com o uniforme do Inter. Não que tu tenha sido em algum momento, porque eu não me lembro. Filme.
Tem um filme, como é que é? Que conta a história, enfim, da Alemanha Oriental, que a mulher, ela tem um... Isso, Adeus Lenin. Adeus Lenin, que ela tem Adeus um Lenin. derrame, ela passa mal, É. ela fica em coma um ano. Quando ela volta, Isso. não tem mais o Alemanha regime Oriental. comunista, não tem mais nada. É Isso. outro país. E É aí tipo, ela não pode ter um choque muito grande, então daí os filhos têm que cuidar pra sim, ela não enganar descobrir ela, que dizer que acabou. tá- Vou Tá ver, tudo não conheço, normal. quero ver. É maravilhoso. O filme é uma obra de arte. Mas assim, que tal um ano de Inter? Cara, um ano para, ao mesmo tempo que foram muitas coisas envolvidas que se eu voltar para pensar ali, me parece que eu vivi 3 anos, né? Porque o futebol ele é de uma velocidade, de uma energia tão grande, né? Que parece que é muito mais que tu viveu, né? Ao mesmo tempo, para o futebol brasileiro, né? É muito tempo. É muito tempo. Né? Lá no começo, né? Em função da minha trajetória toda, né? envolvendo o Grêmio, eu sempre soube que, né? Alguns compreenderiam, outros nem tantos, né? Mas eu nunca tive dúvida da forma como eu seria recebido pelo torcedor internacional. Mesmo que com o início de desconfiança, né? Em função, né? da vida anterior, né, como desportista, mas eu sempre digo, Diori, Lucianinho, que de 10 pessoas que me abordavam na rua, né, 6 eram do Grêmio, 4 eram do Internacional, e as pessoas, além de me pedir uma foto, um autógrafo, sempre frisavam que me admiravam pela forma que eu sempre me conduzi como Pela tua atleta, conduta. pela minha conduta relacionado à rivalidade que foi muito grande. Eu joguei, acho que 30 clássicos grenais, né? Numa década que predominava, né, os títulos, né, pelo outro lado, né, pelo lado do rival. Então, eu nunca tive dúvida da recepção que eu teria, né? E como profissional, né, a decisão ela foi muito importante para minhas projeções e as minhas ambições pessoais dentro da profissão, né? Que se eu desejo me considerar um profissional do mundo, né, eu preciso estar aberto a experiências, né? E lidar, justamente, lidar com toda essa pressão, entender como é que eu vou assimilar isso emocionalmente, para mim, acho que ela é muito importante, porque é o que forma um profissional. Né? Entender que você está num lugar em que, né, os momentos de adversidade eles virão, como em alguns momentos que a gente está tendo de estabilidade, que as cobranças vão vir num cenário regional em que existem 2 grandes clubes e que isso, nesses momentos, vai ser muito mais elementos de pressão do que em outros lugares, e eu buscar me manter equilibrado nesse momento. Então, para minha carreira, o desenvolvimento dela, né, eu tenho certeza que eu acertei nesse movimento que eu fiz. Né? Então, esse um ano, né, embora essa instabilidade do campeonato brasileiro, agora para mim foi bom para muito bom. Né? E espero que haja uma sequência grande, como o Diori falou, né? Lidar com esses momentos de novo cenário, de que talvez você não monte mais times vitoriosos, você construir eles, e isso vai ter que ser os trabalhos um pouco mais longos. Né? O campo ainda define muito, né? Mas assim... O imediatismo ainda impera, né? Ainda impera, mas Diori, Divério, Lucianinho, eu trabalho diariamente com muita disposição para levar para campo o melhor sempre, né? Nem sempre o melhor vai vencer. Né? E já errei algumas vezes, vou errar outras, né? Mas sempre no intuito de fazer o melhor para o Internacional. Bom, acho que para a gente fechar, né, Diori, uma última questão. Tu falou um pouco lá no início sobre daqui a pouco perder jogadores por questão de negociação, né? O treinador sofre muito com isso. Sim, Lucianinho, porque né, eu evito ficar absorvendo. Tipo, né? tem que montar o time para sábado, tu vai ter os caras todos aí agora na volta, na Sim. retomada. Mas tu não sabe se daqui a 3, 4 rodadas, ou até o jogo com o Fluminense, ou até o duelo com o Flamengo, daqui a pouco tu vai perder alguém. Não, enquanto não tenha nada, né, que eu diga que eu pergunto pro meu diretor que momento que tá, né, eu li alguma coisa lá fora,
Né, que por ver vocês são danadinhos, né? Porque as fontes de vocês às E, ó, vezes Rafael conseguem de Vério, informações antes da gente. Né? Pô, o de Vério tá falando lá fora que o fulano vai sair. Me diz aí, ó. Quem é que vai sair então, né? Eu imagino o teu caso, pô, cara, eu tô trabalhando, tenho que montar meu time. Mas eu sei que daqui a pouco eu vou perder uma peça que, pô, essa peça para substituir não vai ser fácil. Não, de fato, isso ela tá dentro do quando você monta os raciocínios para levar o time para campo. Mas como eu disse, né, se é uma coisa que ela tá andando, né, que tem várias fases, né? Às vezes a gente diz que o 1% ele ganha do 99% no futebol. Não, tá 99% certo. Às vezes o 1% vai lá e ganha. Né? E às vezes o negócio, não, começou agora, mas cara, e aí no outro dia tu chega aí, quanto tempo ele fica mais? Não, tá indo embora agora, mais tarde. Né? Então a gente vai lidando dia a dia, como se fosse uma atualização, até a janela fechar. O ambiente ele fica diferente. Né? Porque é como se é uma janela aberta. Né? E por a janela pode passar alguma coisa. Né? Mas, de novo, a gente está habituado, nós estamos habituados a lidar com esse ambiente, né? Buscamos não deixar que isso influencie de forma negativa, mas é um elemento que acaba contribuindo, né, dentro desse cenário. Em função da janela aberta, a gente fez a entrevista aqui nesse ambiente aberto. Para ninguém sair e para passar um friozinho. É para ninguém ficar desacostumado aí e tal, né? Tá tudo certo. Roger Machado, muito obrigado por nos receber aqui, por bater esse papo. Um ótimo trabalho, uma boa retomada de Campeonato Brasileiro, de competições e sucesso na trajetória aí dentro do Internacional. Obrigado a vocês, o papo foi descontraído, né, legal, combinamos com o Thiago esse movimento para que também, né, vocês que fazem né, eu digo que vocês são o carreador, né, para o torcedor, né? E fazer esse movimento é importante para a gente também tranquilizar o torcedor, né? Que nós sabemos das urgências que nós temos e a possibilidade, principalmente, de a gente conquistar títulos. Nós queremos ser campeões esse ano, nós vamos brigar muito para as competições que nós podemos, né, e orgulhar o torcedor.